Boa noite! Nessa noite tão especial, estamos um pouquinho atrasados, pessoal, por problemas técnicos, né? Inclusive chuva, internet, etc. Mas estamos aqui comemorando o 47º mês de Kardec, tá? O nosso patrono, o nosso codificador do Espiritismo, com um convidado muito especial, nosso amigo palestrante Adolfo Mendonça Júnior, com o tema Atualidade do Pensamento de Allan Kardec. Boa noite, Adolfo! Boa noite, Valdete. Boa noite aos internautas. Boa tarde, bom dia, né? Porque a internet as pessoas podem depois acessar a qualquer momento. Muita alegria que eu participo dessa 47ª edição do mês de Kardec. Que bom, Adolfo, te ver. Nosso amigo Adolfo, historiador, faz parte do núcleo dos pesquisadores espírita, estudioso do espiritismo, participou da mocidade de Adolfo Bezerra de Menezes, né, Adolfo? Nosso amigão aí da velha guarda, com muita alegria na noite de hoje, vai apresentar sobre o nosso codificador o seu pensamento atual, a atualidade do pensamento de Allan Kardec. A palavra é sua, Adolfo. Ok, então vamos lá. Bom, gente, é muito comum as pessoas falarem assim, não, porque o próprio Allan Kardec falou que o pensamento dele seria atualizado, né? É sobre isso que vamos falar com vocês, vamos conversar com vocês sobre a atualidade do pensamento de Kardec. E para falarmos sobre isso, eu destaquei algumas fontes, né, e que são no próximo slide, essas fontes, viu, Rui? E essas fontes, primeiro, uma pesquisa que eu fiz, intitulada Allan Kardec, a Ciência e o Racismo, que está disponível no Jornal de Estudos Espíritas. Então, lá na internet é só digitar Allan Kardec, a Ciência e o Racismo, e o meu nome, vocês vão encontrar o artigo na íntegra. Então, nós vamos utilizar um pouco esse artigo e também as seguintes obras de Allan Kardec. Vamos utilizar também a Gênese, obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e a Revista Espírita, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 69. E também a Bíblia, né? Vamos utilizar também um trecho da Bíblia aí. Bom, então, inicialmente, para falar da atualidade do pensamento de Allan Kardec, o primeiro ponto, o primeiro aspecto, é falar do objeto de estudo da ciência. Então, qual é o objeto de estudo da ciência? É o homem, a sociedade, o meio ambiente, a natureza, os animais, vegetais, as plantas. Esse é o objeto de estudo da ciência. Allan Kardec define numa frase. Ele fala que as leis do princípio material. Isso no livro A Gênese, no capítulo 1. Fala que esse é o objeto de estudo da ciência. As leis do princípio material. Então, é o mundo em que vivemos, né? Mas principalmente o ser humano. Esse aí é o objeto de estudo da ciência. E a ciência espírita, né, o espiritismo experimental, ou simplesmente o espiritismo, ele tem como objeto de estudo os espíritos, o mundo espiritual e a relação dos espíritos com as nossas vidas. E as consequências morais, né, que é o resultado dessas relações. Né? Allan Kardec também define numa frase o objeto de estudo do espiritismo, que é o estudo do princípio espiritual. Então, aqui nós já observamos que há o quê? Há uma diferença muito significativa entre o objeto de estudo do espiritismo e o objeto de estudo da ciência. A ciência tem o homem como objeto de estudo, ou o princípio material, e o espiritismo tem como objeto de estudo o princípio espiritual, né? Ou os espíritos. Tá? Então, o espiritismo, ele caminha lado a lado com a ciência. Né? E, no campo da matéria, ele admite, gente, todas as verdades que a ciência comprova. Todas as verdades. Aí, Rui, chegou. Chegou, é isso aí. Então, isso é importante, vamos guardar isso aí. O espiritismo admite todas as verdades que a ciência comprova no campo da matéria. Por quê? O objeto de estudo do espiritismo
não é a matéria, não é o mundo material, não é a sociedade. São os espíritos e a relação deles conosco, né? Então, isso tem que ficar claro para nós. Kardec, ele considera a ciência como a única guardiã da verdade nos estudos sobre o princípio material, né? Então, veja, em Obras Póstumas é que nós vamos encontrar informação de que o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência no campo da matéria e que ele admite todas as verdades que a ciência comprova. Bom, sem o Espiritismo, né? E vamos para frente, viu, Rui? Sem o Espiritismo, a ciência ela não consegue explicar algumas de suas teorias ou até mesmo alguns fenômenos naturais, como a causa de certas doenças, né? Como, por exemplo, a obsessão. A obsessão, ela não é tratada pela ciência. Então, a pessoa pode ter o diagnóstico de louco, né? Ou não ter diagnóstico algum, e parar no hospital psiquiátrico e ficar ali vivendo à base de remédio por não ter um diagnóstico. Porque a causa dessa doença, a obsessão, ela não é material. A causa é moral. Então, o remédio, ele não pode ser um remédio material. Tem que ser um remédio moral, né? Então, veja, como que o espiritismo, perdão, como que a ciência, como que ela precisa do espiritismo. E vai chegar um dia em que a ciência, ela vai chegar até o perispírito. E muitas doenças que hoje a ciência não consegue resolver, né? Com o espiritismo, com o estudo dos fluidos, com o estudo do perispírito, a ciência vai melhorar muito a qualidade do atendimento das pessoas. Então, ela precisa do espiritismo, apesar de não saber sobre isso, né? Então, isso é importante. Agora, por outro lado, o espiritismo sem a ciência, ele carece de apoio e controle. Então, Allan Kardec tem o cuidado de dizer que o espiritismo também precisa da ciência. Não é só a ciência que precisa do espiritismo, né? Então, é uma via de mão dupla, ciência e espiritismo. Isso é muito, muito importante para nós, né? Próximo. De modo, gente, que o espiritismo, ele reconhece a importância da ciência. Vocês estão vendo que eu não estou, assim, falando o nome das fontes, né, quando aparece aí. Por exemplo, aqui nós estamos utilizando a Revista Espírita, um artigo de julho de 64, 1864, A Religião e o Progresso. Eu não vou ficar falando, não, depois é só pausar e ver direitinho o que tiver entre aspas e buscar na fonte, tá? Não tem o número da página, porque depende da edição, editora, o tradutor, então varia a página. Por isso que eu não estou colocando página, tá? Mas aí a pessoa vai ter que ler o artigo todo até encontrar a frase que eu estou utilizando no estudo. Bom, mas o Espiritismo, ele reconhece a importância da ciência, ainda que ela seja materialista. Por que ela é materialista? Porque ela não considera o elemento espiritual. Então, nesse sentido, a ciência é materialista, né? Mas, a partir do momento que ela considerar o elemento espiritual, aí sim, né, haverá assim, um grande progresso, tá? na ciência. Allan Kardec, ele chega a afirmar, olha só, gente, ó, abre aspas, repudiar a ciência é, pois, repudiar as leis da natureza e, por isso mesmo, renegar a obra de Deus. Olha essa frase de Allan Kardec. Repudiar a ciência pois, repudiar as leis da natureza e, por isso mesmo, renegar a obra de Deus. Está lá na Revista Espírita. Então, até porque, gente, o objetivo do Espiritismo não é destruir a ciência. O objetivo do Espiritismo é destruir o materialismo, né? O Espiritismo é uma doutrina espiritualista. É uma doutrina que vai falar do quê? Do elemento espiritual, da vida após a morte. E o materialismo não aceita isso. Então, o Espiritismo veio para destruir o materialismo, mas ele não veio para destruir a ciência. Então, aqui tem uma imagem, né, mostrando a importância do uso da máscara, né? E tem duas imagens, um homem com máscara e outro sem máscara. Então, vamos imaginar que esse homem está com Covid, né? O que está com máscara,
ele não espalha o vírus. O que está sem máscara espalha o vírus. Daí a importância do uso da máscara. Porque às vezes a pessoa está com Covid, mas é assintomático, quer dizer, ela não sabe que está com Covid, não usa máscara e fica próximo de alguém a menos de 1 metro de distância. Então é onde a doença ela vai se espalhando. Então, esse tipo de informação, gente, o Espiritismo, ele aceita que essa é uma verdade da ciência. E o Espiritismo caminha com a ciência. Aqui é só um exemplo, tá? Essa questão da máscara. Bom, mas prosseguindo, agora nós vamos utilizar um trecho do livro A Gênese, né, onde diz o seguinte, próximo, viu, Rui? Abre aspas. O Espiritismo é uma doutrina progressista. Olha, gente, isso está no livro A Gênese. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas está na Revista Espírita. A Revista Espírita não é obra básica. Bom, para mim, a Revista Espírita é obra básica. Mas não vou discutir isso hoje, não. Deixa para outra oportunidade. Né? Então, o Espiritismo é uma doutrina progressista. Isso é forte. Né? Mas qual que é o sentido dessa frase? Né? Então, Kardec explica. E fala assim, se uma nova descoberta ou uma nova revelação física ou metafísica demonstrar que ele está superado em um ponto, ele se modificará nesse ponto. Olha o detalhe, né? Se a ciência, seja ela a ciência convencional ou a ciência espírita, né? Se ela provar que o espiritismo está errado num ponto, então ele vai aceitar essa alteração desse ponto. Mas quando ele usa a expressão de falando de uma descoberta ou revelação, isso é característica de quem? Da ciência. É a ciência que vai o quê? Trazer novas descobertas. É a ciência que vai apresentar uma nova revelação. Né? Não fala de um homem, não fala de um espírito. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos falar mais sobre isso. Então, ele modificará nesse ponto e nunca será ultrapassado. Olha que beleza. O que Allan Kardec está falando? Que o espiritismo, se a ciência vier demonstrar que ele está ultrapassado num ponto, o espiritismo vai aceitar essa mudança e ele nunca será ultrapassado. Quer dizer, ele nunca ficará desatualizado. Então, esse é um ponto-chave. Né? Quando nós falamos em atualizar o pensamento de Kardec, quem que vai atualizar o pensamento dele? É a ciência. Seja a ciência espírita ou a ciência convencional. Isso que ele está falando não é Adolfinho, não. É Allan Kardec, está lá, Gênesis, capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Tá? Então, é a ciência, né? Só a ciência espírita convencional que vai o quê? Atualizar o pensamento dele. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê um romance ou um livro de um autor trazendo informações diferentes das informações contidas na obra de Allan Kardec. Por que nós temos que tomar cuidado? Porque só um autor, gente, né, seja ele espiritual ou não, é muito pouco para falarmos em revelação, para falarmos em descoberta. Tá? Mas vamos continuar falando sobre isso. E aqui, eu vou mostrar um ponto que eu acho que é muito interessante sobre a atualidade do pensamento de Allan Kardec. É ele questionando os espíritos sobre a tentação de Jesus. E esse é um ponto, gente, mas muito interessante. Porque Allan Kardec, ele não foi o secretário, isso é a humildade dele. Ele fala, foi secretário dos espíritos. E tem gente que reproduz isso, né? Eu não fico reproduzindo. Porque aqui eu vou mostrar para vocês que ele não era um simples secretário. Ele foi mais do que isso. Né? Então, veja, no Livro dos Espíritos, lá no item 112, né, que fala da primeira ordem, dos espíritos puros. Então, lá fala o seguinte, que os espíritos puros não recebem nenhuma influência da matéria. Não recebem nenhuma influência da matéria. Nenhuma. Está lá, item 112. Né? O que Allan Kardec fez? E a gente encontra... não, antes de falar o que ele fez. Aí nós encontramos em Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 4,
itens 1 e 2. Lucas falando que Jesus foi tentado pelo diabo quando ele estava no deserto. Está lá no Evangelho de Lucas. E isso incomodou Allan Kardec. Por quê? Os espíritos contando para ele que o espírito superior, né? Então, veja, os espíritos contando para ele, lá no item 112, que espírito puro não sofre nenhuma influência da matéria. Isso os espíritos contando para ele, né? Mas, no Evangelho de Lucas, né, lá tem uma passagem, né, dizendo que Jesus foi tentado pelo diabo, quando ele estava no deserto. Aí, gente, então veja, Allan Kardec, o que ele fez? Né? Ele questionou os espíritos superiores. Espera lá, vocês falaram que o espírito puro não sofre nenhuma influência da matéria. Então, por que no Evangelho de Lucas fala da tentação de Jesus? O que vocês têm para me explicar? Porque isso é uma contradição. Né? Olha, Kardec questionando os espíritos. Claro que aqui o colorido é meu. Né? Não estou dizendo que ele questionou dessa forma. Mas ele fez esse questionamento. Os espíritos responderam para ele. Está lá no livro A Gênese, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. No item A Tentação de Jesus, item 53. Lá, quem vai responder para Jesus, nada mais, nada menos, é o quê? É quem? João Batista, né? O apóstolo, o evangelista, né? Então, João Batista vai dizer o seguinte, olha, Jesus, ele não foi tentado pelo diabo. Ele não foi tentado. Ele apenas quis mostrar que a humanidade está sujeita a falir. A humanidade está sujeita a cair no erro, né? A cair no erro. Daí a importância do orar e vigiar. Né? Porque a humanidade ela tem que estar sempre em guarda contra as más inspirações. Ela tem que estar sempre orando e vigiando contra as más inspirações. Porque elas vêm. Porque os espíritos, aprendemos com Allan Kardec, eles nos influenciam a toda hora. Então nós temos que tomar cuidado com as más inspirações. Né? Porque o homem está sujeito a cair, não Jesus. Né? É isso que o mestre quis dizer. E continua, João. Né? A tentação de Jesus é uma figura de linguagem. Olha só, que coisa bacana, né? Que coisa bonita. E é preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Quer dizer, só um cego vai tomar essa passagem ao pé da letra. Jesus sendo tentado pelo diabo. Então, ele não foi tentado pelo diabo. Né? Porque ele é o espírito puro. Não poderia ser tentado pelo diabo. Né? E aí, ele pega e chama a atenção, vai firme. Como vocês poderiam pensar que o Messias, né, tenha sido submetido às sugestões do demônio? Como que vocês podem pensar nesse tipo de coisa? Né? Ele questionando. Né? As sugestões do demônio. O Cristo, vocês acham que ele ficou submetido ao poder daquela entidade? Vocês acham que ele foi submetido ao poder do diabo? Então vocês não entenderam nada do Evangelho de Jesus. Então vocês não entenderam nada. O espírito mau, ele nada poderia fazer sobre a essência do bem. E aí ele encerra com uma frase maravilhosa. Ele fala que Jesus é a essência do bem. Então, essa resposta que Allan Kardec colocou no livro A Gênese, ela está o quê? Em sintonia com o item 112 do Livro dos Espíritos. De fato, o espírito puro não sofre nenhuma influência da matéria. Então, essa dúvida ela foi esclarecida. Allan Kardec ele não teve medo de questionar os espíritos. Então, essa é a atualidade do pensamento dele. É não ter medo de questionar os espíritos. E olha que ele está questionando os espíritos superiores. E olha, quem foi respondê-lo foi João Batista. Olha com quem ele está dialogando. Olha com quem ele está dialogando. Então, isso não é pouco, não, gente. Viu? Isso não é pouco. Bom, agora vou mostrar para vocês uma outra passagem. Allan Kardec atualizando o seu pensamento. Então, no item anterior, nós vimos ele questionando os espíritos durante a codificação, né?
Vimos duas passagens, tanto no Livro dos Espíritos como no livro A Gênese, e agora nós vamos ver um pouco sobre a questão da possessão absoluta. Eu quero dizer para vocês, gente, o seguinte: eu não combinei nada com o Fernando Palermo, mas eu falei, eu não posso trocar a minha palestra, porque o enfoque dele foi um e o meu é outro. Mas tem um caso que ele descreveu na palestra dele, que eu vou descrever aqui também, sobre possessão absoluta. Mas, claro, eu vou provocar um pouco, né? Eu não vou falar qual que é o caso. Depois vocês vão ter que colocar aí no chat para mim qual que é o caso. Né? Aí não pode rever a palestra dele. Tem que responder agora, tá bom? Enquanto assistindo. Mas vamos lá. Então, item 473 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, só para refrescar a memória, ele foi publicado em 1857. 57. Né? Então, na pergunta 473, a pergunta é a seguinte, abre aspas, pode um espírito, momentaneamente, revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir num corpo animado e agir em substituição ao espírito, que ele está encarnado? Será que isso pode acontecer? Qual que é a resposta dos espíritos? Um espírito se assimila a um espírito encarnado. Ou um espírito se assimila a uma alma. O espírito encarnado é uma alma, né? Que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Então, antes de mais nada, gente, o processo obsessivo, ele só acontece porque o obsediado, de certa forma, ele está em sintonia com o obsessor. Do contrário, ele não fica. Né? Isso não acontece. Tanto é que no slide anterior, estava lá a advertência de João, falando, cuidado com as más inspirações. Né? Então, quando a gente vai aceitando a inspiração do espírito mal, essa influência ela vai se aumentando, aumentando, e uma simples influência já é obsessão, né? Na conceituação de Kardec. É que normalmente nós tratamos como obsessão quando é fascinação, subjugação, né? Nós não falamos muito sobre uma simples influência, mas uma simples influência negativa é obsessão. Mas, enfim, então, Allan Kardec perguntou se é possível, né, um espírito ficar no lugar de um outro espírito encarnado, de uma alma encarnada, né? Então, aí, a resposta é que um espírito, ele envolve, né, uma alma, né? Ou seja, o espírito envolve um encarnado que tem os mesmos defeitos e qualidades, né? E aí o espírito passa a agir, né? Ele passa a agir sobre essa pessoa, né? Muito bem, é isso que nós vimos nesse item aí. Agora, agora, no item 474, né? Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito? Quer dizer, aqui na própria pergunta, Allan Kardec já está mostrando o quê? Que não há possessão absoluta. Tá? Não há. A resposta, sim. Esses são os verdadeiros possessos. Esses quem? Quando um espírito envolve outro espírito, né? No processo obsessivo. Tá? Isso sim. De uma maneira de ver por ele que é uma subjugação, que é o que? Um gênero, a subjugação é um gênero de obsessão, que é muito próximo, inclusive, da possessão absoluta. Né? Mas aqui no Livro dos Espíritos, de 1857, fica evidente, Kardec falando, que não é possível a possessão absoluta. Ora, Livro dos Médiuns, quando nós fazemos o Cohen, normalmente nós estudamos o Livro dos Médiuns. Quando nós entramos aqui nesse capítulo, que é o capítulo 23, né, da obsessão, o item subjugação, né, aí, o que nós aprendemos? Veja, Allan Kardec nos dizendo, por dois motivos deixamos de adotar esse termo, possessão, se referindo à possessão. Primeiro, porque implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal. Então, esse é um ponto importante. Porque Deus criou todos nós, simples e ignorantes, para alcançarmos a angelitude.
Nós não fomos criados, Deus não criou nenhum espírito para ser mal o resto da vida. Aliás, ele não criou o espírito mau, ele criou o espírito simples e ignorante. E nos deu o livre-arbítrio para chegarmos, para atingirmos a perfeição. E aí cada um segue um caminho, né? Uns pegam um atalho, é o caminho do bem. E outros, quando começam a errar, e vão errando, pegam um caminho um pouco mais longo, né? Então, o primeiro ponto que ele fala, porque nenhum espírito foi criado, né, para ser perpetuamente o espírito mau. Esse é um ponto, né? E segundo, porque implica a ideia do apoderamento de um corpo, um espírito estranho apoderando-se de um corpo que já é habitado por um espírito, né? Então, que isso também não é possível. Então, no Livro dos Médiuns, e aqui uma outra citação também do Livro dos Médiuns, viu, Rui? Pode ir para a sequência. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia, né? A ideia. Para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Olha lá. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Então, veja, 57, 61. Além do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar na Revista Espírita, de 1858, eu não coloquei aqui, e vamos encontrar também no livro Que é o Espiritismo, a mesma informação. Que é o Espiritismo foi publicado em 1859. Quer dizer, de 57 até 61, Allan Kardec está falando o quê? Não existe possessão. Só que agora eu vou jogar farinha. Bom, na verdade eu não vou jogar farinha, né? Mas assim, para aqueles que estudam só o Livro dos Médiuns, quando faz o Cohen, eu vou jogar a farinha no ventilador. Por quê? Bom, agora a fonte é a Gênese, tá? O próximo slide. É sobre a Gênese que vamos falar agora. Viu, Rui? Obrigado. Então, olha lá, ó. Na possessão, abre aspas, né? A Gênese, capítulo 14, os fluidos. Não vou ficar assim falando os detalhes, não. Depois vocês vão pausar e vão procurar, tá? Vocês vão encontrar item 47. Esse livro, a Gênese, foi publicado em 1868. Então, veja, de 1861 até 68, a ciência mudou, o homem mudou, né? E o espiritismo também. Então, Allan Kardec, ele continuou pesquisando de 1861 até 68. E com a publicação do livro A Gênese, nós encontramos, lá no capítulo 14, a seguinte informação, abre aspas. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, né? A possessão é sempre temporária e intermitente. Aqui o que Allan Kardec está fazendo? Está falando que existe obsessão, ou melhor, possessão absoluta. Ora, você espera lá. Ele usou 4 fontes para dizer que não existe possessão absoluta. E uma delas é o Livro dos Espíritos, o livro que é considerado por muitos o principal livro de Kardec, né? Então são 4 fontes. E outro é o Livro dos Médiuns, que é um livro dedicado para os médiuns. E agora, no livro A Gênese, Kardec muda de opinião. Aí no slide seguinte, olha o que eu encontrei, né? Não, ainda não. Ainda falando sobre possessão. Ainda no capítulo 14, no slide seguinte, pode passar, viu, Rui? Olha lá, ó. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele, né? No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, reconhece a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Olha só, né? Então, quem conhece, olha para a pessoa e vê o outro, né? É a mesma voz, os mesmos gestos, e até a fisionomia, né? Até a fisionomia. A Gênese, falando de quê? De possessão absoluta. Agora sim, vamos para o próximo, Rui. Olha o que eu encontrei na Revista Espírita, de dezembro de 63. Olha o que Allan Kardec está falando. No artigo, um caso de possessão da senhorita Júlia, ou no francês, senhorita Julie, né?
Olha o que Allan Kardec fala. Dissemos que não havia possessos, no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Mudamos de opinião. É isso mesmo, gente. Mudamos de opinião sobre essa matéria, sobre esse assunto. Agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Olha a atualidade do pensamento de Allan Kardec aí, meus amigos. É o próprio Kardec revendo o seu pensamento. É o próprio Kardec revendo o seu pensamento. Olha, lá atrás, nós falamos que não existia possessão absoluta. Mas eu mudei. Os espíritos me mostraram, eu observei. E não é só esse caso dessa senhorita, não. Tem também um outro caso de um vilarejo na região da Saboia, na França, região de Morzine. Os possessos de Morzine. Ali são uns 4 artigos que nós vamos encontrar na Revista Espírita, falando de possessão coletiva. Então, Kardec estudou esse caso de Morzine, o caso da senhorita Júlia, questionou os espíritos superiores, falou, não, realmente, estão me mostrando que é possível, sim, a possessão absoluta. Ainda que seja por pouco tempo. Mudei de opinião. Então, isso é atualizar o pensamento. Com base em quê? Em pesquisa, em observação, com base em análise do fato. É isso que fez Allan Kardec. É isso que constitui o espiritismo uma ciência. Tá? Esse é um ponto importante. Vamos para o próximo. Agora, gente, o artigo eu escrevi, mas as informações que eu vou apresentar, gente, não são da minha cabeça. Tá? Então, não é o Adolfinho que está falando. Ele só fez uma pesquisa, e a pesquisa que ele fez demonstra. Eu também não vou aprofundar, porque quem quiser, tem alguns vídeos na internet sobre esse tema. Eu até já apresentei num seminário de um mês de Kardec, quer dizer, já tive essa oportunidade, mas aqui, nesse caso, vale a pena lembrar para mostrar a ciência atualizando o pensamento de Kardec sobre racismo. Mas para falarmos sobre isso, nós temos que trabalhar o conceito de racismo. E racismo é um comportamento discriminatório de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos contra uma pessoa ou mais pessoas de um grupo racial diferente. Normalmente, esse indivíduo racista, que tem esse comportamento discriminatório, ele é pertencente de um grupo racial que se intitula superior ao outro, ou superior aos outros grupos raciais. Então, isso é racismo. E no século XIX, o que estava em voga na Europa era o racismo científico, também conhecido como racialismo. Nada mais é do que as diversas doutrinas sobre a temática racial. Bom, então vamos entender um pouco sobre racismo e racialismo. O racialismo, no racialismo, o segundo racialismo, existem diversas raças. Então, veja, no século XIX, esse era o pensamento na academia, que existiam várias raças, como, por exemplo, a raça branca, a raça amarela, a raça vermelha. Eles acreditavam que existiam várias raças. Esse é um ponto muito importante. Tá? E essas várias raças é que constituíam a espécie humana. Que nenhuma raça era superior à outra. Nas primeiras pesquisas, eles assim acreditavam. E que era importante que essas raças elas pudessem manter as suas diferenças, sejam elas culturais, econômicas, políticas, não importa. E que o ideal é que as raças não se misturassem para que elas não perdessem a sua identidade. Se houvesse uma mistura de raças, haveria o quê? Perda de identidade. Acontece que o século XIX é o século onde estavam em voga as teorias evolucionistas. Então, num primeiro momento, esse foi o pensamento. Mas, na medida que as pesquisas foram avançando, pensadores como o Herbert Spencer,
Darwin, Malthus, Galton, Gobineau, né, e outros pesquisadores, eles exerciam uma forte influência nos homens e na ciência. Norteavam políticas de Estado. Né? Então, veja a importância da academia para a sociedade. Né? E as suas ideias serviram, de certa forma, para justificar práticas, né, ou a dominação imperialista do século XIX, mais conhecida como neocolonialismo. E aula de história, hein? Aula de geografia também. Né? Então, dominação imperialista na Ásia, na África, na América Latina, na Oceania. Né? E os chefes de Estado, né, ou os capitalistas, se utilizaram dessas ideias do racialismo, que não fala em comportamento, que não fala em racismo, mas usavam essa teoria para explorar povos desses outros continentes, né? Povos amarelos, né? Os indígenas. Então, essas teorias, meio que, entre aspas, elas foram a base científica do racismo. Né? Vamos para o próximo, viu, Rui? Bom, mas, enfim, vamos aprofundar um pouco mais sobre o conceito de racismo. Então, a palavra racismo designa dois domínios. Né? O primeiro é comportamento. O que é racismo? É comportamento, né, de ódio e desprezo. Olha, gente, o que é racismo? Comportamento de ódio e desprezo. Né? Com respeito a pessoas com características físicas bem definidas e diferentes das nossas. Então, isso é racismo. Tá? É o quê? É ódio, desprezo. Isso é racismo. Né? E um segundo conceito, né, um outro domínio, é uma ideologia ou uma doutrina referente às raças humanas. É uma ideologia da classe dominante. É uma ideologia dos capitalistas, que eles, a sua maioria, eram brancos, porque os países da Europa, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, eles já viviam a segunda revolução industrial no século XIX. Então, no século XVIII, quando começou a revolução industrial, tinha a máquina a vapor. Né? Agora, a máquina a combustão, a combustível. E até hoje, nós utilizamos carros, nosso carro, né, que nós utilizamos, ele é a combustão. Então, tem a queima do combustível, seja a gasolina, o óleo diesel, né, o etanol. Né? Então, a gente compra o petróleo, né, gasolina, óleo diesel, etanol, e quando a gente dá partida no carro, o motor começa a funcionar, vai queimando a gasolina, né, ou o óleo diesel, ou o etanol, e com a queima desse fluido, porque é um fluido, né, é que o motor do carro funciona. E o carro pode atingir velocidades de até 300 km por hora. Né? Então, veja, os países da Europa já viviam a segunda revolução industrial. Eles já estavam construindo os primeiros carros. Né? Já começa aí a história do automóvel, no século XIX. Só que no continente africano, até nos dias de hoje, a maioria dos países africanos, a maioria, não são todos, né, não vive de indústrias. Há muitos países não tem indústria ainda. Eles vivem do quê? Da agricultura e pecuária, até nos dias de hoje. Né? O continente asiático também tem países que vivem assim. Né? Então, o atraso é muito grande, sob o ponto de vista tecnológico. Né? E com isso, né, quer dizer, o que é o racismo? É a ideologia da classe dominante. Os países da Europa, né, brancos, né, exercendo o quê? Dominando outros povos. Né? Por isso que no Brasil nós utilizamos o termo de racismo estrutural, né? Porque a nossa sociedade foi estruturada dessa forma. A classe dominante, né, num primeiro momento, mantinha lá os africanos, né, ou afrodescendentes, na condição de escravos, e depois, quando houve o processo de liberdade, né, ou quando eles passaram a ser livres, o Estado não os restituiu. O Estado reconheceu que estava errado, né, que tinha que haver a abolição da escravatura, só que essas pessoas foram para as ruas, sem ter casa para morar, sem ter dinheiro, sem ter emprego.
né? E muitos de nós somos descendentes desses povos. É por isso que as pesquisas indicam, né, um número ainda pequeno de pretos, né, com cargos que ganham salário melhor, ou mulheres pretas ganhando menos, né, do que as mulheres brancas, as mulheres ganhando menos que os homens. Então, a nossa sociedade ainda tem dessas coisas. Tá? Então, gente, nesse outro slide aqui, né, diz o seguinte, que os indivíduos de raça branca, eles foram meio que decretados, entre aspas, né, como superiores aos da raça negra e da raça amarela. E, consequentemente, foram considerados, entre aspas, mais aptos, né? Mais aptos do que das outras raças, principalmente a raça negra. E aí, gente, o termo que o Munanga usa é muito forte, né? Principalmente a raça negra, a mais escura de todas, considerada, por isso, a mais estúpida. Olha que termo forte, né? A mais emocional, a menos honesta, a menos inteligente. Isso tudo por quê? Porque no conceito de racismo existem duas coisas, lembra? O primeiro é o comportamento de ódio, de desprezo. E o segundo é o quê? Uma ideologia de um grupo no poder que se utiliza dessas informações para justificar a escravidão, os baixos salários, as péssimas condições de trabalho, etc. Né? Bom, agora, nesse outro slide, eu vou mostrar 2 excertos de Allan Kardec que são relacionados ao racismo. Rui, passa para frente, por favor. Ah, já passou, né? Já passou. Então, esse primeiro aqui está na Revista Espírita, de agosto de 69, e fala da teoria da beleza. Esse texto também nós encontramos em obras póstumas. Né? Abre aspas, eu faço questão de fazer a leitura, viu, gente? O negro pode ser belo para o negro, como o gato é belo para o gato. Mas não é belo, em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, veja, traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações do espírito fino. Fecha aspas. Olha, gente, é forte. Né? Agora, o que nós precisamos entender? Aqui está falando da raça, não está falando do espírito. Tá? Então, isso é importante dizer. E esse texto aqui, hoje, ele é um texto racista. Hoje nós não podemos usar essa expressão. Né? Por quê? Porque hoje, para a ciência, não existem raças. Existe o quê? Uma única raça, que é a raça humana. Hoje, a ciência pensa assim, e essa mudança ocorreu no século XX. No século XIX, acreditava-se que haviam várias raças. No século XIX, acreditava-se que a raça branca era superior às outras. Mas, na academia, ela ser superior, ela levar o progresso, isso seria uma coisa boa. Só que o que os países fizeram? Né? O que os governos fizeram? O que os patrões fizeram, os capitalistas? Passaram a explorar os moradores de países do continente africano, do continente asiático, aqui na América Latina, né, e na Oceania. Então, veja, esse texto aqui, ele faz uma referência a um pensamento da época. Então, no século XIX, acreditava-se que o negro, né, nem existe mais negro, porque é cor. Hoje, o correto é a gente falar preto. Negro, não existe raça negra mais. Não existe raça amarela. Por quê? Porque existe uma única raça, que é a raça humana. A diferença é de pigmentação. Né? Essa é a única diferença. Então, hoje, nós temos que falar preto, branco, e não mais negro. Né? Mas, no século XIX, estava correto falar que o negro, né, ele tinha traços grosseiros. No século XIX, isso estava correto. Tá? Não no século XXI, certo? Não no século XXI. No próximo slide. Agora, uma frase que eu peguei lá do livro, que é o Espiritismo,
né, de Allan Kardec. O próximo, viu, Rui? Essa também é muito interessante, porque ele começa assim, os espíritos encarnam em meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Ponto. Bom, até aqui está tudo bem. Agora, ele não vai falar de espírito, tá? Ele vai falar de encarnado, tá? Ele vai falar de raça. E é uma outra frase também que hoje está ultrapassada, tá? Hoje. Mas ela não foi escrita hoje. Ela foi escrita em 1859. Então, nós temos que considerar ponto de vista, ou melhor, contexto histórico. Então, olha só, fala assim, ó, um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais a sua raça, um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. Encarnará numa raça mais adiantada. Né? Então, essa frase hoje é uma frase racista. Né? Tá fora. Aí alguém pode falar assim para mim, Adolfo, mas isso daí é porque Allan Kardec, mas os espíritos não. A doutrina é dos espíritos. Então, olha só no próximo slide, o Rui já mudou, né? Já mudou. Olha, Allan Kardec se incomodou tanto com esse assunto, olha a pergunta que ele faz para São Luís. São Luís, gente, era o espírito, o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, veja, ele era importante para Allan Kardec. Né? Ele era um espírito responsável, né, por aquele grupo de Kardec. Então, a gente observa na revista espírita Kardec várias vezes fazendo perguntas a São Luís. E como esse assunto incomodava Allan Kardec, ele perguntou para São Luís, afinal de contas, a raça negra é de fato uma raça inferior? Aí São Luís responde, a raça negra desaparecerá da Terra. Foi feita para uma latitude diversa da vossa. Ou seja, ela vai desaparecer. Né? De fato, ela não é para esse planeta. É para um planeta inferior. Horas, então São Luís também era racista? Né? Então veja, gente, São Luís não é racista, nem Allan Kardec. Né? Agora, nós estamos aqui no século XIX. Essa informação está na Revista Espírita de junho de 69, O Negro Pai César. Tá? Vocês vão ler lá, o Pai César até vai contar da experiência dele, né? Como um preto, né? O sofrimento dele, etc. Muito interessante o artigo. Mas vamos para o próximo. Né? Então, nos excertos acima, já sou eu falando, Allan Kardec, influenciado por fatores históricos e culturais da sua época, né? E pela corrente predominante na ciência, né? Que sugeria uma hierarquia entre as raças, né? Ele apresentou a ideia da evolução biológica da raça negra. Quer dizer, que a raça negra, ela ia o quê? Evoluir. Mas esse era o pensamento do século XIX, né? Que não era uma raça perfeita do ponto de vista biológico. Se o próprio André Luiz falou que não era perfeita, que não era para a nossa latitude, né? Então, isso é importante dizer. Então, essa era a crença da maioria dos intelectuais da época, contemporâneos a Kardec. Então, se por essas frases ele é racista, todos os intelectuais do século XIX são racistas. Né? Mas o que nós podemos fazer, então? É muito simples. Né? Então, aqui eu peguei aqui uma fonte, né, de um autor que diz assim, ó, essa fonte aqui, gente, é texto acadêmico, tá? Não peguei de qualquer fonte, né, não peguei do WhatsApp, não. É fonte acadêmica. Né? Então, a ciência progride graças à tentativa e ao erro. A ciência progride a golpe de erros. É verdade, gente. É por isso que a ciência ela tem um paradigma. Quando chega um novo paradigma, o novo paradigma vai dizer o seguinte, ó, isso aqui não serve mais. Então, lá no século XV, né, no século XIV,
no século XIII, era comum falar a Terra é plana. Então, quando tem as grandes navegações do século XV, né, quando começa a expedição marítima, e os portugueses se lançam ao mar, e depois os espanhóis, e mais tarde ingleses, franceses, holandeses, né? Então, os viajantes contavam histórias de monstros marítimos, que chegavam num ponto que tinha uma queda d'água que não tinha fim, né? Por quê? Qual era o pensamento? A Terra é plana, né? Aí veio o quê? Uma informação dizendo, olha, a Terra não é plana, ela é redonda. Mas isso não foi aceito assim, tão simplesmente. O próprio Colombo, ele apresentando a teoria que a Terra é redonda, ele que é italiano, os reis da Itália não aceitaram a ideia dele, né? Ele queria financiamento para chegar nas Índias, para comprar especiarias, né? Com uma ideia de que a Terra é redonda. Então ele ia viajar sentido Ocidente para chegar até o Oriente, né? Mas o rei da Itália não quis saber, né? Então ele convenceu os reis da Espanha que financiaram ele e ele faz a sua viagem e chega na América, né? E aí tem a história toda da América, depois Cabral chega no Brasil, e nós já conhecemos essa história. Mas o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, qual que era o paradigma da época? Terra plana. E hoje? Não, a Terra é redonda. Eu sei que tem gente que ainda está falando que a Terra é plana. Tem muitos terraplanistas aí. Não vamos entrar no mérito. O Espiritismo ele acompanha a ciência. Então, estou muito à vontade para falar aqui. O Espiritismo acompanha a ciência. E ela progride a tentativa e erro. Ou seja, no século XIX, com relação a racismo, a selvagens, aquele pensamento, hoje, é errado. Mas não estava errado no século XIX. E isso não é ódio, né? Isso não é ódio. Agora, quem se aproveitou dessas ideias para tratar os índios, os africanos com ódio, com desprezo, quem fez isso se apoderou do racialismo ou racismo científico, né? Então, em outras palavras, a ciência demonstrou, no século XX, que não existe raça inferior nem raça superior. A ciência provou que o termo selvagem ele não é adequado. Então, qual é o termo para falar dos índios que mantém a mesma tradição de séculos, né? É comunidade primitiva, de primeira, porque todos têm a sua cultura, né? A sociedade é organizada de uma forma, né? Então, as sociedades, elas são diferentes, mas uma não é melhor que a outra, não é superior à outra, são diferentes, né? São diferentes. E temos muito que aprender com os índios que vivem em comunidade. Por exemplo, há mais de 20 anos atrás, há quase 30 anos, eu fui numa comunidade, uns 20 anos atrás, fui numa comunidade indígena, né? Onde as senhoras não utilizavam sutiã. As senhoras de 60, 70 anos. E as menininhas de 13, 14, 15, elas usavam sutiã. E eu perguntei para o líder, mas por que as mocinhas usam sutiã e as senhoras não? Ele apontou o dedo para mim e falou assim, ó, porque vocês, portugueses, não respeitam nossas mulheres. Rapaz, eu nunca tinha me sentido um português. Eu me sinto mais índio, né? Eu sou descendente, né? Eu sou afrodescendente, também sou descendente de índio. Eu sou um pouco descendente, um pouco de índio, um pouco de africano, né? Mas eu, naquele momento, eu era um português, né? Eu era um branco, né? Porque vocês, portugueses, não respeitam. Então, vejam a nossa cultura comparando com a cultura deles, né? Eles respeitam uma mulher nua, andando. E a nossa cultura não respeita, né? Nossa cultura não respeita. Então, mulher quando usa pouca roupa, né? Não vai na praia, não usa sutiã, ela sofre muito, né? Essa que é a verdade. Por quê? Porque a nossa cultura é muito diferente da cultura indígena, por exemplo. Então, não dá para falar em cultura melhor ou pior, superior ou inferior. São culturas diferentes, né? Então, é a ciência que atualizou o pensamento de Kardec.
nesse ponto do racismo, né, do termo selvagem, nós encontramos em sua obra. Né? E o que nós temos que fazer? E colocar lá na nota de rodapé. Olha, esse termo não é mais utilizado. Hoje, ao invés do termo selvagem, é comunidade primitiva, porque no século XIX pensava-se assim. Então, tem que ter uma nota de rodapé. Né? E quem vai fazer palestra não pode ficar reproduzindo um conteúdo que, a partir de hoje, sabe que está errado. Não é porque está escrito selvagem lá no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, que vai se referir aos índios ou às comunidades africanas como selvagens. Porque esse termo, gente, não é usado mais pela ciência. A ciência não aceita mais. É comunidade primitiva. Né? Então, é a ciência que atualizou o pensamento de Kardec. E o Espiritismo vai ficar com a ciência. Foi isso que Kardec falou. Não é Adolfinho, não. Ainda falando do Espiritismo enquanto ciência, né? Mais especificamente sobre a questão da revelação espírita. Né? E aqui nesse slide, gente, eu quero assim, fazer uma revisão, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, ó, eu não aceito essa ideia de que Allan Kardec é o fundador do Espiritismo. Tudo bem, você pode não aceitar, um direito seu. Mas eu vou mostrar para vocês, como já mostrei no início, quando ele questionou os espíritos superiores, né, sobre a questão lá da tentação de Jesus. Agora eu vou mostrar de novo a importância desse homem, né, desse personagem do Espiritismo, a importância dele na codificação. Né? Ele que fala que é um simples secretário, olha, aqui é a Gênesis, capítulo 1, e tive esse cuidado, hein? Sempre nessa hora, eu estou utilizando livros do Pentateuco, para ninguém falar, mas está na Revista Espírita. Né? Então, eu estou tendo esse cuidado. É a Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Allan Kardec fala assim, ó, a doutrina não foi ditada completa. A doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega. Os espíritos não impuseram. Eu não fiquei copiando, eles não foram ditando. Porque se eles estivessem ditando, os espíritos estariam impondo a crença cega. Não. Essa doutrina, gente, ela não apregou a fé cega, ela apregou a fé raciocinada. Né? Então, a doutrina é deduzida pelo trabalho do homem. Ora, mas qual foi o homem que deduziu? Foi ele próprio. Então, ele está falando dele. Ó, pelo trabalho do homem, pelo meu trabalho, pela observação dos fatos, pelas observações que eu fiz do fenômeno mediúnico, né? Que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhes dão. Então, das observações que eu fiz do fato, né, do fenômeno, e das instruções que eu recebi dos espíritos. Né? Mas fui eu que deduzi. Né? Olha lá, ó, instruções que ele estuda, comenta, compara. Estuda, comenta, compara. Allan Kardec, toda informação que chegava às suas mãos, ele estudava, comentava, comparava. Essa é a atualidade do pensamento de Allan Kardec. O que o espírita tem que fazer quando pega um texto mediúnico? Tem que estudar, comentar, comparar. Não é simplesmente falar, ó, isso aqui é uma verdade. Esquece tudo o que está escrito na obra de Allan Kardec. Não, tem que fazer o que ele fez. É ciência. Né? A fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Então, no final das contas, gente, a produção do texto, quem que escreveu, quem que organizou, né, como ciência, foi um homem. E que homem foi esse? Allan Kardec, aquele que se diz secretário dos espíritos, porque é humilde, mas ele não é secretário dos espíritos. Vocês percebem? Consegue acompanhar o raciocínio? Olha lá, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o de ser divina a sua origem, da iniciativa dos espíritos. É verdade. Tá? A doutrina espírita, ela trata das leis de Deus, de leis naturais. Então, a sua origem é divina. Né? E a iniciativa dos espíritos, que foram eles que chamaram a atenção dos homens com o fenômeno das mesas girantes. Né? Chamaram a atenção dos homens.
principalmente dos pesquisadores, dos membros da academia, para que eles estudassem o fenômeno, o que fez Kardec, né? Sendo a sua elaboração, olha só, gente, esse é o ponto mais importante, sendo a sua elaboração da doutrina espírita, fruto do trabalho do homem. Fui eu, Allan Kardec, que elaborei essa doutrina. Não foram os espíritos. Né? Eles ditaram, falaram sobre a lei de Deus, mas eu estudei, eu comentei, eu comparei. Eu tirei as minhas próprias conclusões. E elas estão aí. É por isso que lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, eu falei que não havia possessão absoluta. Mas depois, eu tive que rever esse pensamento. Porque eles me mostraram o fato de 2 casos, né? Um de possessão coletiva, os processos de Morzine, e outro da menina Júlia, ou menina Julie, né? Um caso de possessão absoluta. Então, me mostraram, me convenceram. Mas eu, até então, eu pensava que isso não era possível. Mas eu mudei. Por quê? Porque eu não tenho que colocar o que eu penso, o que eu acho. Eu tenho que colocar aquilo que eu estudo, que eu comento, que eu comparo. Porque isso é uma ciência. Então, eu não coloco aqui a minha opinião pessoal. Eu, Allan Kardec. Eu coloco as conclusões que eu tiro dos meus estudos. Olha lá, continuamos na Gênese. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mistério para guiá-lo no caminho da verdade. Para guiar o homem no caminho da verdade. Os espíritos guiam o homem no caminho da verdade. Mas se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Tá? Então, a questão da possessão. Por que lá no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, os Espíritos já não falaram, não, existe possessão absoluta. Possessão absoluta. Não, os Espíritos, é o que está falando aqui, ó, né? Se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Allan Kardec descobriu por si mesmo, estudando, analisando, observando, né? Deixando o cuidado, olha lá, ó, deixando ao homem o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando muitas vezes que adquira experiência à sua custa, né? À sua pesquisa, aos seus estudos, né? Então tem que estudar, tem que estudar. Fornece-lhe o princípio, os materiais. Cabem ao homem aproveitá-los e pô-los em obra. Próximo, viu, Rui? Está acabando, viu, gente? Está na metade, mas está acabando. Brincadeira, está acabando mesmo. Também lá no mesmo livro, ó, mesmo livro. As manifestações dos espíritos, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei. Vendo? Quem é que estuda o fenômeno mediúnico, gente? Quem é que estuda as mensagens dos espíritos? O que eles nos falam? Somos nós que estudamos. Somos nós que vamos deduzir. Então, a gente não pode pegar livro de espírito já como se fosse uma verdade absoluta. Porque tem espírita que pega o livro e já sai falando aquilo como se fosse uma verdade. Não, tem que comparar com a obra de Kardec. Né? Olha lá, as manifestações dos espíritos nas suas inumeráveis modalidades, né, são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, de tal modo que são mais colaboradores seus. Olha só, os espíritos de todas as categorias são mais colaboradores do que reveladores, no sentido usual do termo. Vocês estão entendendo o que Kardec está falando aqui? Está falando que os espíritos superiores foram dele mais colaboradores. Compreende? E tem gente falando assim, não, mas Kardec não é o pai, não é o fundador do espiritismo. Como não? Se os espíritos foram mais seus colaboradores. Está no livro A Gênese, viu, gente? A Gênese é a obra básica. Vamos ao próximo, Rui. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, espíritos, nem qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Então, nós não podemos ser ortodoxos. Não é porque um espírito vem e fala uma verdade
a gente vai casar com esse espírito. Não, né? Porque o trabalho tem que ser coletivo, né? Tá? Tem que ser coletivo. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra por ordem de Deus. Então, gente, esse é o controle universal do ensino dos espíritos. Esse é o critério de Kardec, a universalidade do ensino dos espíritos. Esse é o caráter essencial da doutrina. Essa é a sua força. Olha o que Allan Kardec está falando, meus amigos. Isso não é pouco, não. Vamos para o próximo, viu, Rui? Revista Espírita. Quando algum fato vos pareça fugir do que julgais natural, buscais compreendê-lo. Para isso vos foi dado inteligência. Então, sempre que aparecer alguma coisa diferente daquilo que nós conhecemos, estudando a obra de Kardec, vamos procurar estudar. Para isso nós temos inteligência. É preciso que cada um ponha inteligência a serviço do progresso, né? Que é a obra coletiva de todos. Olha só, gente, progresso é obra coletiva, né? Já que sois dotados de pensamento, pensai, examinai e julgai. Não aceiteis julgamentos acabados, senão depois de haver passado pelo crivo da razão. Tá? Então, não aceite, o Espírito vem e fala uma coisa, não aceite de pronto. Tem que buscar o caminho da razão, né? Próximo. O Espiritismo não admite confiança cega. Olha, gente, vamos colocar isso aqui no cartaz, lá no Centro Espírita. Né? Vamos decorar isso daqui? O Espiritismo não admite confiança cega. Quer ser claro em tudo. Quer ser compreendido em tudo. Né? Quando recomendamos estudo e meditação, pedimos o concurso do raciocínio. Olha o que os espíritos estão pedindo o tempo todo. Raciocínio, né? Razão. O que prova que a ciência espírita não teme o exame. Ela não tem medo, né? Antes de crer, sentimos a necessidade de compreender. Essa é a atualidade do pensamento de Allan Kardec. Antes de sentir, antes de crer, né? Sentimos a necessidade de compreender. É trabalhoso, viu? Próximo. Trabalhoso ser espírita, viu, gente? O espiritismo, gente, está longe, próximo, viu, Rui? O espiritismo está longe de haver dito tudo, né? Ou melhor, ter dito a última palavra quanto às suas consequências. Mas é inquebrantável, é sólido em sua base. Porque essa base, né, está assentada nos fatos, né? Ou seja, seus princípios fundamentais são conhecimentos fortemente estruturados. Aqui eu coloquei o que eu considero os principais. A crença em um único Deus, que é nosso Pai Criador, a imortalidade da alma, a pluralidade das vidas sucessivas, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a moral espírita, que é o Evangelho de Jesus, e o perispírito, como sendo a chave de todos os fenômenos espíritas. Esses aí são os princípios fundamentais. Aí, gente, não tem erro, tá? Não tem erro. Então, para concluir, falei que estava acabando, né? O espiritismo, em via de elaboração, somente resultados individuais podia dar. Então, na época de Kardec, tinha que ser um homem, né? Os resultados coletivos e gerais serão fruto do espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. Nós somos os espíritas, gente, no espiritismo completo. Né? Nós somos os espíritas que vamos o quê? Continuar desenvolvendo a doutrina, mas de que maneira? Coletiva, não tendo medo de mostrar um texto mediúnico com outra pessoa para ela observar. A gente não pode ter esse medo, não pode haver melindre. Não é já sair publicando, já sair falando por aí que é verdade, tá? Porque não é. E fé inabalável, tá aí, ó, esse é o encerramento. Fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Viu, meus queridos? Então, eu só tenho que agradecer pela oportunidade, pelo carinho, e que possamos amar Allan Kardec, esse espírito escola,
e estudar as suas obras, né? Respeitando toda a sua dedicação. Um abraço para todos vocês, até outra oportunidade. Ô, Adolfo, belas palavras, né? Uma grande reflexão que Kardec nos traz, sempre atualizado e dando a oportunidade do conhecimento. O importante é estudar as obras básicas, né? Estudar as obras do nosso codificador do Espiritismo, nosso Allan Kardec, e principalmente Sim. a nossa revista espírita aí, que tem aparecido muito em evidência nos últimos tempos. É isso aí. Adolfo, eu só tenho a agradecer você pelo carinho, pela paciência de hoje, que nós tivemos aí uma intempérie para entrar ao vivo, mas graças a Deus correu tudo bem, uma belíssima palestra, citações incríveis aí sobre Kardec, que é o nosso homenageado do mês de outubro, com muito carinho nós falamos sobre ele, né? Que ele nos ouça aí onde estiver, que nós ainda estamos falando em seu nome e levando o conhecimento espírita para todos que assim desejam. Pedimos aos companheiros espíritas que divulguem o nosso canal, divulguem os nossos vídeos. O Idefran está dando 10% ou mais de desconto nos livros espíritas, objetivando levar o conhecimento espírita, como o nosso amigo Adolfo trouxe hoje. Muito obrigada, Adolfo, pelo seu carinho. Um abraço. Um abraço para todos. Um abraço a todos.